Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web. Ao vivo nesta sexta-feira, 18 de julho de 2014. Faltam 427 dias para o início da Copa do Mundo. Rogério, tudo bem? Tudo bem, Virgílio? Boa tarde a todos. Estamos de volta. Prontos para mais uma, né? Pronto para mais uma. É isso aí, pessoal. Hoje, em 1841, hoje, 18 de julho, em 1841, era Dom Pedro coroado imperador do Brasil. Em 1918, nascia Nelson Rolihlahla Mandela. E em 18 de julho de 1909, acontecia o primeiro Grenal da história. Grêmio 10, Inter 0, no antigo estádio da Baixada, onde hoje é o Parcão. Informação pelo Rogério, hein, Rogério? 105 anos de história de Grenal, hein, hoje? 105 anos de história, 105 anos de uma rivalidade que não acaba nunca, né? Não acaba nunca, e agora também no rugby temos rivalidades que também não vão acabar nunca, se Deus quiser. E este é o Estação Rugby Clube, programa que leva ao ouvinte um pouco do esporte que amamos, com clareza, simplicidade, interação e informação. Central técnica, comentários de Rogério Barbosa, produção e apresentação de Virgílio Neto. Desde a CAE, Central Anchieta de Estúdios em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Super 10, o maior campeonato nacional de clubes, começa amanhã. E nós vamos contar para vocês as preparações, a preparação de cada equipe para o Super 10. Fernando Strongren traz o Estação Paulista. Tem quiz Subec, tem palpite termolar e tem muito mais. Estamos ao vivo, muito ao vivo, por isso mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube, ou também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web, está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, entre elas a Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional e da Rádio Cairo no Egito, Dosh Kurukum Maracema. Nós vamos para uma pausa e voltamos logo em seguida. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho.
Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Voltamos em nome da Cultural Way Intercâmbios Especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. www.culturalway.net. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube. E escute os nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Interaja conosco ao vivo, mandem SMS, mensagem torpedo para o telefone DDD 51 8223 4805, DDD 51 8223 4805. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br e façam lá o pedido de uniforme do seu time. Visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec da semana passada fez a seguinte pergunta: qual o nome da bola da Copa do Mundo de Rugby de 99? E a resposta correta era Barbarian. Gilbert Barbarian. E quem levou foi Annelise Pires, de Bauru, São Paulo. Parabéns, Annelise. Em breve receberá na sua casa uma linda camiseta Subec, orgulho de ser rugbyer. Subec é a marca dos apaixonados por rugby que faz a pergunta da semana. Em clima de Copa do Mundo, hein? Mas de 2015. Em 1985, 8 nações se reuniram para criar um novo torneio, que foi a reunião que definiu a realização de uma Copa do Mundo, coisa que aconteceria pela primeira vez em 1987 na Nova Zelândia. Bom, em 85 aconteceu essa reunião e 8 federações estiveram presentes a essa reunião. 2 países se opuseram à realização da Copa. Um desses países foi a Escócia. E o outro, sabe? Então, para simplificar as coisas, vou dar 5 opções. Nós vamos dar aqui 5 opções para vocês. Era contra a Copa do Mundo, que foi a Escócia, mas tinha um outro também. Letra A, Argentina. Letra B, Irlanda. Letra C, África do Sul. Letra D, Nova Zelândia. E letra E, Inglaterra. Sabe a resposta correta? Se sabe, manda a resposta dessa vez ao vivo. Código de área 51 8223 4805. DDD 51 8223 4805. O primeiro que responder corretamente leva uma linda camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Rogério, faz ideia? Olha, essa eu não faço ideia, mas vou procurar. E com 5 opções fica mais fácil. É mais fácil, né, Rogério? A gente tava tendo uma seca de respostas, né? Agora tudo fica mais fácil, sem dúvida alguma. Fica menos complicado de acertar. Bom, a pergunta então é a seguinte do Quiz Subec. Em 85 teve uma reunião que definiu a realização de uma Copa do Mundo, coisa que aconteceria 2 anos depois, em 87. 2 países se opuseram à realização da Copa, um deles foi a Escócia e o outro. Letra A, Argentina. Letra B, Irlanda. Letra C, África do Sul. Letra D, a Nova Zelândia. E letra E, Inglaterra. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite termolar. E ninguém levou o palpite termolar da semana passada, que era o placar de Curitiba contra Maringá pela finalíssima do Paranaense de Rugby 2014. O palpite termolar desta semana tem a ver com os duelos de amanhã da primeira rodada do Super 10 2014. O palpite termolar desta vez não quer os resultados, tá? Então a gente não quer os resultados dos jogos. A gente quer sim quem acertar ou chegar mais perto de quem serão os 5 vencedores, ou 4 ou 3 se o jogo terminar empatado, mas os vencedores dessa primeira rodada. E a primeira rodada tem Pasteur contra Desterro, São José contra Curitiba, Farrapos contra Dragons, Band Saracens contra Rio Branco,
e SPAC versus Niterói. Então, o que o palpite termolar dessa semana quer? Que é o teu palpite de vencedor, né? Quem vão ser os vencedores dessa primeira rodada do Super 10 2014. Então, olha só, manja de rugby, sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Manja mesmo? Então vai levar o prêmio do palpite termolar, que é uma linda térmica de 1 litro exclusiva da Termolar. Quem acertar ou chegar mais perto dos vencedores, sem o placar, tá, pessoal? Dos 5 jogos desta primeira rodada. Rogério, os 5 jogos. Pasteur Desterro. Vitória do Pasteur. São José e Curitiba. Vitória do Curitiba. Farrapos e Dragons. Dragons vence esse jogo. É mesmo? Band Saracens e Rio Branco. Vamos com o Band. SPAC contra Niterói. Vitória do SPAC. Tá, perfeito. Eu vou dar os meus palpites aqui. Pasteur Rio Branco, eu fico com o Pasteur também. São José e Curitiba, eu fico com São José. Farrapos e Dragons, eu fico com Farrapos. Band Saracens Rio Branco, Band Saracens também vou com o Rogério nessa. E SPAC Niterói, eu fico também com os azuis e brancos do SPAC. Então, pessoal, sabe prever os resultados? É o Walter Mercado da Bola Oval? Não quero os resultados, hein? Não queremos os resultados, queremos apenas os vencedores de Pasteur contra Desterro, São José e Curitiba, Farrapos contra Dragons, Band Saracens contra Rio Branco e SPAC contra Niterói. Manja de rugby? Então, ó, manda teu palpite termolar para rugbyclube@globomail.com ou pro nosso telefone aqui ao vivo, código de área 51 8223 4805, DDD 51 8223 4805. Manda teu palpite termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. E um abraço pro Felipe Aguilar, que tá na escuta do Estação Rugby Clube. Felipe Aguilar, manager da Seleção Gaúcha M19, tá na audiência do programa. Já a gente fala de seletiva, tá? Super 10 começa amanhã com 5 jogos. E no 200º dia do ano começa a 51ª edição do Super 10, o Campeonato Brasileiro de Rugby, principal torneio de clubes do Brasil. Vamos agora dar uma passada na preparação de alguns clubes. Farrapos. Em 2013, a semifinal ficou por pouco e para este ano pretendem ficar entre os 4 maiores clubes do Brasil. É essa a ideia dos gaúchos de Bento Gonçalves, pentacampeões estaduais, liderados por Cogueto, Escopel e Frison, comandados por Carlitos Baldassari, Tero, que disputou o Mundial de 2003. São José. O São José Rugby Clube, por 10 vezes campeão do estado de São Paulo e em 8 oportunidades campeão do Brasil, tem uma equipe renovada para esta edição do evento. A geração mais antiga do clube tem dado lugar aos mais novos. Neste ano, a grande novidade é a presença de um treinador estrangeiro, o português Paulo Gonçalves. Curitiba. O Curitiba é um primeiro clube de fora do eixo Rio-São Paulo na história do Brasil, fundado em 1983. Vem de um título estadual conquistado no domingo passado. E o Estação Rugby Clube ouviu o capitão dos touros, Diogo Strapasson. Vamos lá ouvi-lo então. Mesa Oval. Bom, a equipe fica muito feliz com mais um título paranaense. Estamos focados agora, acabou a partida da final do Paranaense, estamos focados no Super 10, Campeonato Brasileiro, tá? Com sempre o ânimo a mais e não tem o que fazer, treinar para levar esse título brasileiro esse ano. Título sempre é bom, sempre anima qualquer time, mas após o jogo, acabou o Paranaense, conquistamos, agora foco no Super 10 para esse ano fazer um bom papel e lutar pelo título do brasileiro. O nível está aumentando muito nesses últimos, principalmente 2 anos. Todos os times do Paraná estão em uma rápida ascensão e estamos com cada vez mais trabalho para conquistar o Paranaense e eu fico muito alegre com isso. O que mais pode atrapalhar, com certeza são as lesões, né? Mas isso pode acontecer com todos os times. O deslocamento sempre é um entrave para o time que está indo jogar. Por causa que esse ano só uma viagem o Curitiba realizará de avião, as outras vão ser todas de ônibus.
Mas a diretoria planejou, vamos ficar em hotéis um dia antes para relaxar. Toda a estrutura está sendo dada, só depende agora dos jogadores fazer um bom papel. SPAC é o atual e maior campeão do Brasil. O SPAC é o clube a ser batido no Super 10, sem grandes mudanças para 2014. Esperanças depositadas no trio Careca, Alemão e Martin Scheffer. Pasteur. O Pasteur iniciou sua preparação para o Super 10 nos primeiros meses deste ano, com a realização de jogos treino e atividades específicas para melhorias físicas nos atletas. Tudo isso a fim de manter uma boa campanha e, quem sabe, chegar na grande decisão em novembro. Desterro. Tricampeão brasileiro, 95, 96 e 2005, os catarinenses do Desterro esperam fazer uma boa campanha ao mesclar a experiência dos mais velhos, como o Igi Nativo, com a juventude de uma geração que sobe de categoria. Os catarinenses estreiam amanhã em São Paulo contra o Pasteur. Niterói. Já os fluminenses do Niterói, 6 vezes vencedores do Nacional, a última conquista foi em 1990, têm cada vez mais perdido espaço no cenário estadual e brasileiro. Perderam a final do estadual na semana passada para o Guanabara e ganharam do BH por apertados 18-15 na última partida da rodada, da última rodada do Super 10 2013, jogo que definiu a permanência dos rubro-negros na competição. O Super 10 2014 vai ser fundamental para o futuro do clube. Rio Branco. As novidades dos pelicanos para o Super 10 2014 são os estrangeiros. 2 franceses, 2 argentinos, 2 ingleses e 1 japonês integram o plantel, o que pode ser uma desvantagem, já que a presença deles pode ser de curto prazo. Por outro lado, o Rio Branco fará a maioria dos jogos em casa. Bandeirantes Saracens. Muita coisa mudou em um ano para a tradicional equipe paulista, campeã nacional pela última vez em 2009, e celeiro de craques e lendas como Mário Domingues e Antônio Martoni. O Bandeirantes tem hoje uma parceria com os ingleses do Saracens, o que injetou ânimo no plantel, aumentou o quadro de associados e número de praticantes, além de favorecer o intercâmbio técnico que os paulistas já estão aproveitando. Armstrong Dragons. São os caçulas do Super 10, estreiam este ano. Mudou de nome em função do proprietário da equipe, o empresário inglês Anthony Armstrong Emery. Antes era o Alecrim Futebol Clube, que incorporara o Potiguar Rugby Clube. Os potiguares contam com a experiência dos gêmeos Júlio e Vitor Medeiros, além da presença de alguns estrangeiros e dos paulistas da Ilha Bela, campeões da Copa do Brasil 2011, Guilherme Gaia e Matheus Sampaio. Estação Rugby Clube. Serviço, jogos do Super 10 de amanhã, válidos pela primeira rodada. Pasteur contra Desterro, na Arena Paulista, em São Paulo, às 3 da tarde, árbitro Xavier Volga. São José e Curitiba, na ADC Panasonic, em São José dos Campos, às 3 da tarde, com a arbitragem de Henrique Platais. Farrapos contra Armstrong Dragons, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, às 3 da tarde, com o árbitro Ricardo Santana. Bandeirantes Saracens e Rio Branco, na Arena Paulista, em São Paulo, à 1 da tarde, arbitragem de Mariano de Goicoechea. SPAC contra Niterói, no SPAC Santo Amaro, em São Paulo, às 2h30 da tarde, com a arbitragem de Murilo Bragotto. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. Estação Paulista com Fernando Strongren. Super 10 começa, o São José se prepara, mas os campeonatos de acesso de São Paulo seguem firmes. E isso é assunto para Fernando Strongren. Boa tarde, Fernandão. Boa tarde, Virgílio, Rogério e todos os fãs do rugby ligados no Estação Rugby Clube. Como dissemos na semana passada, a primeira divisão do Campeonato Paulista chegou ao fim para dar espaço no calendário para que os times da elite paulista representem o estado nas competições nacionais, que começam esta semana. Representando o interior, o campeão paulista São José dá o chute inicial no Super 10 amanhã contra o Curitiba, jogando em casa com a expectativa de superar o resultado do ano passado, quando caiu na semifinal diante do SPAC, interrompendo um ciclo de 3 títulos nacionais consecutivos. Para isso, um dos pontos fortes do time joseense é a defesa, que chegou ao final dos 9 jogos do Campeonato Paulista deste ano, levando somente um try na semifinal. Vale lembrar que este resultado impressionante vem enfrentando times que também participam do Super 10, SPAC, Pasteur, Band Saracens e Rio Branco. Na segunda divisão nacional,
agora conhecido como Taça Tupi, que ganha um novo formato este ano, os Caipiras Paulista também têm seu representante, o Jacareí. Mas como este campeonato começa só na próxima semana, vou deixar para trazer mais detalhes no Estação Paulista da próxima sexta-feira. Mas o rugby no interior não fica limitado às disputas nacionais neste segundo semestre. As divisões de acesso do Paulista seguem firme nos próximos meses, com muitos jogos disputados e uma briga ferrenha pela liderança. Só neste final de semana estão programados 8 jogos com participações de clubes do interior. No acesso, à terceira divisão paulista, os destaques são os confrontos diretos pela primeira posição do Grupo A. Com ABC, São Carlos, Piratas e Medicina já classificados para a segunda fase, os clubes têm nessa rodada jogos chaves para buscar uma melhor classificação final. Distante apenas 4 pontos do seu adversário, o líder ABC pega a estrada rumo ao interior até São Carlos, onde enfrenta o time da casa pela permanência na primeira colocação do grupo em seu último jogo na primeira fase. Se perder e o São Carlos conseguir anotar o ponto bônus ofensivo, os carneiros da Grande São Paulo terão que se contentar com a segunda posição e torcer contra Piratas e Medicina para não cair ainda mais. A partida entre São Carlos e ABC acontece sábado às 15h30 no Campus 1 da USP em São Carlos. No dia seguinte, às 11 horas, Medicina e Piratas se enfrentam em Jaguariúna, em uma disputa da forte defesa dos universitários contra a pressão do time de Americana e seu ataque consistente. Com um jogo a mais, o Piratas se despede da primeira fase do Paulista de Acesso, buscando uma vitória com ponto bônus, que garantiria ao menos a terceira colocação final e, no caso de 2 derrotas do São Carlos, a segunda posição no Grupo A. Já o Medicina busca tirar a diferença de 1 ponto que o separa dos Piratas e ir para a última rodada contra o São Carlos, vivo na briga pela segunda colocação. No Grupo B, as coisas estão mais definidas, mas isso não significa que os times vão entrar em campo com menos determinação. Já classificado em primeiro lugar no grupo, o Cougars de Vinhedo recebe a Portuguesa domingo às 14 horas para seu último jogo na primeira fase. O jogo decisivo da rodada fica por conta de Jaguars e Tatuapé Rugby, que fazem, às 15 horas, o jogo principal da rodada dupla que acontece em Jaguariúna. Ainda com 2 jogos pela frente, os 2 times brigam para ver quem vai superar o São Bento, que com 16 pontos já realizou todos os jogos da primeira fase, e torce por um tropeço duplo de Jaguars ou Tatuapé para não ficar com a 4ª posição do Grupo B. Quem puder ir para Jaguariúna neste domingo vai poder ver de perto 2 grandes jogos do Paulista de Acesso. Por isso, vale ressaltar que a rodada dupla acontece no Campo do Padre, na rua Lauro de Carvalho, 1175, com o jogo da Medicina contra o Piratas às 11 horas e Jaguars contra Tatuapé às 15 horas. Fechando a tabela de jogos do Paulista de Acesso, o Jequitibá recebe o União sábado em Campinas, buscando sua primeira vitória no campeonato. A bola oval também vai correr pelas mãos dos atletas do Paulista B, com 2 times do interior entrando em campo neste fim de semana. O SESI de Itu vai ser palco da outra rodada dupla do fim de semana. Às 13 horas, o Urutu recebe os atletas do FEA em busca da vitória e do ingresso na zona de classificação para a próxima fase. Às 15 horas, é a vez dos donos da casa, o Lechuza, entrar em campo contra o Templários. Para o time do interior, uma vitória representa a liderança isolada na tabela, mesmo que com um jogo a mais, para poder se preparar para o duelo decisivo contra o Tornados daqui a um mês. Também no domingo, o Ilhabela Green Sharks recebe o Tigres, em confronto direto pelas últimas posições do Paulista B. Caso vença, o time do Litoral se afasta da última posição e do risco do rebaixamento para a divisão de acesso em 2015. Se os times caipiras estão se preparando para fazer bonito dentro de campo neste fim de semana, durante a semana foi fora de campo que o pessoal do Alto Tietê Rugby deu o exemplo. Na última terça-feira, os atletas do time de Mogi das Cruzes foi até a cidade de Poá fazer a entrega de roupas, meias e cobertores doados durante a campanha do agasalho promovido pelo clube, para as crianças do Reino da Garotada. Durante a visita, os atletas aproveitaram para apresentar o rugby para a criançada, que se divertiram no primeiro contato com a bola oval, além de conhecer os princípios do rugby. A recepção e o interesse foi tamanha que a equipe do Alto Tietê já está programando um retorno para realizar uma clínica de rugby. Por hoje ficamos por aqui. Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Parabéns, Alto Tietê. Obrigado, Fernando, pelo Estação Paulista.
repleto de informação e bem recheado. Então quero deixar aqui um abraço pro Felipe Lapa e parabéns pro Alto Tietê. Um abraço pro Felipe Lapa, que comanda aí, foi um dos fundadores do Alto Tietê. Excelente iniciativa, meus parabéns. A gente vai para um rápido intervalo, logo voltamos. Temos o que tem na TV, temos Super Sevens, que também começa amanhã, temos Seletiva Estadual do Rio Grande do Sul, temos muito mais, não saia daí. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Voltamos em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/rugbyclube, e escute os nossos podcasts em www.soundcloud.com/rugbyclube. Interaja conosco aqui ao vivo para o telefone DDD 51 82234805. Mande uma mensagem, SMS Torpedo, código de área 51 8223 4805. Estação Rugby Clube. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec da semana pergunta em clima de Copa do Mundo 2015. Em 1985, ou seja, há 29 anos, 8 nações se reuniram para criar um novo torneio, que foi a reunião que definiu a realização de uma Copa do Mundo, coisa que aconteceria pela primeira vez em 87. Bom, nessa reunião fizeram parte 8 federações nacionais, 8 países. Só que 2 desses países foram contra a realização de uma Copa do Mundo. Um deles foi a Escócia. E o outro país? Letra A, Argentina. Letra B, Irlanda. Letra C, África do Sul. Letra D, Nova Zelândia. Ou letra E, Inglaterra. Entenderam a pergunta? O Quiz Subec então é o seguinte: houve uma reunião em 85 para definir a Copa do Mundo que aconteceria em 87. 8 federações nacionais de rugby participaram dessa reunião. 6 foram a favor da Copa do Mundo, 2 foram contra. Uma dessas que foram contra foi a Escócia. E a outra? É essa a resposta do Quiz Subec. Qual é essa outra seleção? E eu dou 5, e nós damos 5 alternativas.
Argentina, Irlanda, África do Sul, Nova Zelândia e Inglaterra. Quem, além da Escócia, se opôs à realização de uma Copa do Mundo, coisa que aconteceria em 87? Sabe a resposta do Quiz Subec? Sabe a resposta correta? Se sabe, portanto, manda a resposta do Quiz Subec, dessa vez ao vivo, para o telefone código de área 51 8223 4805 8223 4805 DDD 51. O primeiro que responder corretamente leva uma linda camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E o palpite Termolar dessa semana tem a ver com os duelos de amanhã da primeira rodada do Super 10. O palpite Termolar não quer os resultados, mas sim quem chegar mais perto dos vencedores dessa primeira rodada. Quem acertar os 5, né? Ou chegar mais perto dos 5 vencedores desta rodada. Os palpites: Pasteur contra Desterro, São José contra Curitiba, Farrapos contra Armstrong Dragons, Band Saracens contra Rio Branco, SPAC contra Niterói. Olha, eu já palpitei, o Rogério já palpitou, o Murai lá do Serra, lá de Caxias do Sul, falou que é uma barbada, também já palpitou. O Murai tá comigo em todas as opções, tá? Então, manja de rugby, sabe prever os resultados, é um Walter Mercado da Bola Oval. Olha, vai levar o prêmio do palpite Termolar quem acertar ou chegar mais perto dos 5 vencedores sem o placar, tá, pessoal? A gente não quer o placar, só as equipes vencedoras desta primeira rodada. Então, manda o teu palpite Termolar para rugbyclube@globomail.com ou ao vivo através do telefone código de área 51 8223 4805 e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Super Sevens, Circuito Brasileiro de Feminino de Rugby Sevens, começa amanhã em Belo Horizonte. A UniBH receberá entre amanhã e domingo a primeira etapa do Circuito Brasileiro Feminino. Jogarão, além do Belo Horizonte, o Charrua, o Desterro, o Vitória, o SPAC, o Curitiba, o São José e mais o Niterói e mais 2 convidados locais. Depois de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro recebe a segunda etapa dias 16 e 17 de agosto. Florianópolis e Curitiba estão na sequência. Dias 11 e 12 de outubro é a vez de Porto Alegre. São José dos Campos finaliza o Super Sevens 2014 nos dias 25 e 26 de outubro. Estação Rugby Clube. Em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net, o que tem na TV neste fim de semana. Amanhã, 19 de julho, 2 da matina tem Rugby League da National Rugby League. Roosters contra Panthers, pelo Sports Plus, ao vivo, hein? Panthers é líder da competição. 6h30 da manhã, Super Rugby, ao vivo pela ESPN+, Brumbies contra Chiefs, ao vivo pela ESPN+, 6h30 da manhã, amanhã. Só que às 6h30 da manhã de amanhã também, pelo Sports Plus, ao vivo, National Rugby League, Broncos contra Warriors, ao vivo, 6h30 da manhã, National Rugby League, Broncos contra Warriors pelo Sports Plus, ao vivo. Às 9 da noite do sábado, Super Rugby, VT na ESPN de Sharks contra Highlanders. E no domingo, dia 20 de julho, 1 da manhã, ao vivo pelo Sports Plus, National Rugby League, com o jogo entre Newcastle Knights e Gold Coast Titans. Cultural Way, intercâmbio de inglês e rugby à sua medida, una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contacte seus representantes. Estação Rugby Clube. Nos dias 8, 9 e 10 de agosto, a cidade de São José dos Campos receberá o Mundial Universitário de Rugby Sevens, organizado pela FISU, a Federação Internacional do Esporte Universitário. Para o torneio, a Seleção Brasileira Feminina Universitária iniciará sua preparação nesse fim de semana, com jogos treino envolvendo atletas da seleção, do SPAC, do Pasteur e do Rio Branco. Estação Rugby Clube. Copa do Mundo 2015. Resta apenas uma vaga a ser preenchida, que será decidida nos playoffs com os seguintes jogos: Zimbábue contra a Rússia e Uruguai contra Hong Kong. Os jogos de ida acontecem no dia 2 de agosto, um sábado. Zimbábue viaja até Krasnoyarsk, na Sibéria, para enfrentar os donos da casa. Já Hong Kong cruza o mundo para aterrissar em Montevidéu para enfrentar os teros no estádio Charrua no sábado, dia 2 de agosto. Estação Rugby Clube. O Acre receberá pela primeira vez
Em 115 anos de história, uma partida de rugby. 115 anos de história o Acre tem, Rogério, sabia dessa? Que loucura, né? Pois é, o Acre que já foi um país, hein? O Acre que já foi um país e... Foi considerado território por muitos anos, né? Sim, e tem a Revolução Acreana dia 6 de agosto. Salve ao Acre, de Plácido de Castro, o herói esquecido. Os locais do Rio Branco, ó, não confundirem com o Rio Branco da capital paulista, os Sucuris, enfrentarão o time de Porto Velho, Rondônia, amanhã no campo do Memorial dos Autonomistas. A partida será de sevens e tem a intenção de preparar o time da capital Rio Branco para a terceira edição da Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, que acontece entre os dias 23 e 24 de novembro em Manaus. Quiz Subec. Já no encerramento do programa tem o Quiz Subec, hein, que faz a seguinte pergunta: que país se opôs à realização da Copa do Mundo de Rugby além da Escócia? Então a gente deu as alternativas. Irlanda, África do Sul, Argentina, Nova Zelândia ou Inglaterra? Sabe a resposta do Quiz Subec? Então manda a resposta do Quiz Subec para rugbyclube@globomail.com ou interaja conosco ao vivo pelo DDD código de área 51 82234805. Manda a resposta ao vivo por torpedo para esse telefone ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Quem se opôs à realização da Copa do Mundo de Rugby além da Escócia? Foi a Irlanda? Foi a África do Sul? Foi a Argentina? Foi a Nova Zelândia ou foi a Inglaterra? Manda então a resposta do Quiz Subec para rugbyclube@globomail.com ou ao vivo para o DDD 51 82234805. O primeiro que responder corretamente leva um prêmio Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E olha só, pessoal, o palpite Termolar tá bombando, hein? O Aguilar acabou de mandar aqui os palpites dele. Ele coloca São José, Farrapos, Band, SPAC e Pasteur. E coloca um detalhe: vai ter que dar muitos prêmios para muita gente, hein? Aguilar, acho que tem razão. Vamos ver como é que vai acontecer tudo amanhã. Vai levar o prêmio do palpite Termolar quem acertar ou chegar mais perto dos vencedores da primeira rodada do Super 10 amanhã. Pasteur contra Desterro, Farrapos contra Dragons, São José contra Curitiba, Bandeirantes contra Rio Branco e SPAC versus Niterói. Manda teu palpite para rugbyclube@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Pessoal, antes de encerrar o programa, só avisar que amanhã e domingo tem seletiva estadual para seleções gaúchas menores de 17 e menores de 19 anos. A seletiva acontece na ESEF logo de manhã bem cedo, tá? E um recado da comissão técnica das seleções gaúchas é que é necessário que os atletas enviem as fichas cadastrais ou as cartas de ausência justificadas. E os menores devem mandar também as autorizações, tá? Então tem que enviar a ficha cadastral e as cartas de ausência hoje para as comissões técnicas das seleções gaúchas, tá? Um aviso da comissão técnica para a seletiva estadual do Rio Grande do Sul, que acontece amanhã e domingo na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na audiência do programa estão, um forte abraço pela fidelidade, lealdade e audiência, né, Rogério? Eles que estão sempre conosco, né? Com certeza, o Estação Rugby Clube já tem ouvintes cativos e ao longo dos programas o número de ouvintes que chegam e prestigiam a programação da Rádio Estação Web acabam ficando no Estação Rugby Clube, por isso os ouvintes estão sempre se renovando. Um grande abraço a todo o pessoal. E Rogério, a audiência da semana passada foi boa, né? Foi muito boa, tivemos mais de 500 ouvintes, tivemos aqui a presença do Andrés Benavides, né, locutor e jornalista equatoriano, que veio ao Brasil para cobrir a Copa do Mundo de Futebol. 500 ouvintes, pessoal, só pela internet, tá? E acessos únicos. E na audiência do programa estão Andrés Benavides, lá de Quito, no Equador, Cláudio Ozelami, de Dublin, na Irlanda, Bruno Cardoso, Limão, Anelise Pires, de Bauru, Adriana Lopes e Leca Yentsky, de Curitiba. Quero fazer um agradecimento especial à Adriana Lopes, assessora de imprensa do Curitiba Rugby Clube, que fez uma senhora gentileza em obter a sonora do Diogo Strapasson, capitão dos Touros, capitão do Curitiba Rugby Clube. Adriana, muitíssimo obrigado pela gentileza e pela disponibilidade. O Cláudio Souza, de São Paulo, o Robson Jimenez, lá de Lisboa, Portugal, Paulo Valentim, o Dom, também está na audiência,
e a Jéssica Rosado, lá de Santa Maria. A Jéssica que lidera a ONG A Moleque. Parabéns, Jéssica. Muito, mas muito obrigado pela audiência, Jéssica Rosado. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. E essa é de Nick Farr Jones sobre Davi Campese. Ele é aquele tipo de cara cujo cérebro não sabe para onde suas pernas estão o levando. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise a partir das 11 da manhã sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas, hein? E na próxima sexta-feira tem Taça Tupi. A gente tem presença de inúmeros convidados aqui, imperdível. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Fernando Strongren e eu, Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web, um bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby para a alma. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web.